Vamos aguardar aí o pessoal se conectar. Estamos aí iniciando mais uma live. Hoje será com o Dr. Jung. Vamos aí, o pessoal está entrando para assistir a nossa live. Estamos iniciando. Estou aqui aguardando o doutor também aparecer ao vivo para a gente chamá-lo. Mais uma live aqui no nosso perfil Seven Bikers. Aí o pessoal está entrando. A galera aí que quiser indicar de que lugar está, pode ir escrevendo aí. O doutor acho que já entrou online, vamos chamá-lo para a gente iniciar Mais uma live sobre o mal de Alzheimer. Como prevenir o mal de Alzheimer. Estamos aí, doutor. Agora, ao vivo, definitivamente. Tudo bem? Um prazer com a gente. Ó, tá ok o som. Eu vou okay. fazer uma breve introdução, doutor, para o pessoal que está aí entrando, convidando seus amigos. Okay. Pessoal de Feira de Santana, São Paulo. Então, para aqueles que estão acessando aí a nossa live pela primeira vez e não conhecem, o Seven Bikers, vai uma breve explicação então. Seven Bikers é uma rede de grupos de ciclismo ao redor do mundo. Hoje nós temos aproximadamente mais de 70 grupos oficiais com praticantes do ciclismo, né? Totalizando aí um pouco mais de 1.600 ciclistas cadastrados e ativos nos seus grupos. A maioria deles estão no Brasil, mas nós temos também grupos na Argentina, no Uruguai, temos também grupos nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Inglaterra. Logo, logo vamos ter um grupo no Líbano, acreditem se quiser. E sempre é para a gente uma satisfação a gente poder trazer informação de qualidade aqui na nossa live, porque o nosso grande propósito é transformar vidas através do ciclismo. E pensando nisso, no início de fevereiro, a gente iniciou a campanha Pedale para não esquecer. Né? Não deixe esse mal pegar você. Pedale para não esquecer. Campanha de prevenção do mal de Alzheimer. E hoje, o nosso convidado é o Dr. Jung. Mas eu vou pedir agora que ele se apresente, né? Okay. Fale aí a sua capacitação, a área de atuação e descreva bem o seu nome completo aí para ver se a gente consegue pronunciar no decorrer da live. Ok, muito bem. Um prazer e o privilégio de estar aqui com todos vocês. Então, meu nome, eu sou Jung e eu venho de Taiwan, eu sou de Taiwan. Meu nome em chinês, né, é Taiyuan, que não é tão fácil, né, de pronunciar. Aí colocaram aí um apelido para facilitar, Tai, né? De Tai, porque sou de Taiwan. Isso. Então, eu sou médico, trabalho na Clínica Vida Natural e eu sou especialista em medicina do estilo de vida. Olha, novidade aí, eu não conheço essa medicina por técnicas assim, né? A gente sempre se preocupa em ter um estilo de vida que nos dê saúde e uma vida com qualidade, né? Muito bem, doutor. A gente aí tem 7 dicas que nós vamos comentar sobre elas durante a nossa live, mas eu vou te dar aí 15 minutos, 10, 15 minutos para você introduzir esse assunto segundo a tua capacitação e aquilo que você tem estudado a respeito. Ok, então, doença de Alzheimer é um tipo de demência, né? Demência é uma doença que vai se produzindo ao longo do tempo, que afeta a nossa memória de curto prazo e de longo prazo, né? E pode envolver também alteração na personalidade da pessoa, afetando a cognição, né? Então, tem vários tipos de demências. E a doença Alzheimer é uma demência neurodegenerativa, né? E é mais comum, né, de achar e encontrar, que está muito ligado
a um fator genético, né? Então, geralmente, mais ou menos, é o mecanismo da patologia. Geralmente está relacionado muito com as formações de beta-amiloides, né, entre as sinapses, né? A gente pode pensar que as beta-amiloides são um tipo de lixo, um resíduo que é produzido durante o metabolismo e aumenta, né, por causa genética ou também por causa de inflamação, aumenta esse tipo de lixo. Alguma situação também aumenta esse lixo. Então, quando vai começando a acumular e aumentar de quantidade desse lixo, começa a produzir uma interferência nas comunicações de sinapses entre os neurônios, né? E mais ou menos a que idade começa a acumular, começar a formar uma coisa significativa, formando placas, mais ou menos aos 40 anos de idade, tá? Opa, então já entrei na fila já então. Isso. Então, então aí vai se acumulando, formando em forma significativa, depois vai acumulando ao longo dos anos, né? Depois quando chega, tipo, 60 anos, demora mais ou menos 20 anos para chegar a ter o ponto crítico, né, de acumular aqueles lixos, né, beta-amiloides. Uma vez que isso tudo em silêncio, né, doutor? Isso acontece em silêncio. Né? Isso acontece em silêncio, né? Então aí, quando chega a ter o ponto crítico, então é um ponto de não retorno. Aí começa a desencadear, né, umas cascatas de reações químicas que não tem volta para trás. Então aí começa a inflamação e a destruição de sinapse, começando a aparecer os sintomas, né, da doença de Alzheimer, que é ao redor de 60, 65 anos, começa a aparecer, né, os sintomas de Alzheimer. Então, quem está preocupado em prevenir mal de Alzheimer não vai ser aos 60 anos que ele vai começar a pensar nisso, né? Exatamente. Então, tem que começar agora. Isso, por isso agora que a gente está aí com essa campanha, né, para você já se ligar em preocupar-se, né, em estar com as dicas aqui bem fresquinhas na cabeça. E por isso que a gente está insistindo e está batendo nessa tecla para que as pessoas criem os hábitos saudáveis, né, que vão levá-las a prevenir esse mal. Né? E isso tem como, não tem? Tem, claro que tem como, né? É por isso que é muito importante a gente começar a cuidar desde bem cedo, especialmente naquelas pessoas, né, que tenha já um antecedente familiar, né, de algum ser querido com doença de Alzheimer. Né? A gente já sabe que tem um fator genético muito importante ligado ao gene APOE4, que justamente aumenta a quantidade das beta-amiloides, né, que são os resíduos. Aumenta a velocidade de acumulação desses resíduos. Então, mas a gente também sabe que por em cima da genética tem a epigenética, que está totalmente ligado com o nosso estilo de vida, ajudando assim a prevenir, né, essa doença. Então não é porque você tem um parentesco na família que já teve mal de Alzheimer que você tem que entregar e falar assim, eu não vou ter jeito mesmo. Na minha família tem, então quando chegar a minha vez vai ser a minha vez e eu vou deixar para lá, quando chegar a gente resolve. Não é bem assim. Não, né? não é bem assim, né? Por isso que estou reforçando justamente essa importância de começar a cuidar nosso estilo de vida, né? Porque a genética é um fator, mas por em cima da genética, temos a epigenética, né? Para controlar a manifestação ou não da doença, ligado ao estilo de vida. Muito bem. Você deu um spoiler no nosso aquecimento lá, umas 19h15, que a gente entrou para fazer um teste aqui, e deixou a galera com uma pulguinha atrás da orelha. Pode explicar melhor aquilo lá para a gente, então, doutor? Comenta, refaz o seu spoiler e continua no assunto. Ok, então eu falei que eu perguntei, né? Como está a sua memória? Né? Você já esqueceu alguma vez
de onde você deixou a sua chave, né? Já esqueceu alguma palavra, né? Esqueceu o que você almoçou ontem, né? Tem algum esquecimento ou não, né? Então, o esquecimento... Quem nunca, né? Quem nunca, exatamente. O esquecimento, na verdade, ele é uma coisa que pode acontecer, né? E esquecendo algumas coisas não quer dizer que você tenha doença ou demência, tá? Por quê? Porque o esquecimento pode estar ligado a vários fatores, né? Por exemplo, a falta de concentração, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, outra coisa, e acaba não ligando aquilo e não colocou essa ideia na mente, né? Por exemplo, se você estava guardando a chave, mas de repente alguém te ligou, você prestou atenção para o celular, então aí você nem colocou a informação de onde colocou a chave. Então esse esquecimento pode acontecer. A demência, a diferença com a demência é assim, demência, o esquecimento, Alzheimer, por exemplo, é esquecimento de curto prazo e é frequente e é intenso e acompanha-se de mudança da personalidade da pessoa, tá? Então aí já tem uma diferença, não é só apenas 1, 2, 3 esquecimentos pontuais, né? Lembrando que demência tem uma lista, né, de causas, fatores, né, deficiência de vitamina, problema da tireoide, um AVC, problema vascular, pode dar também demência, traumatismo, né, batimento na cabeça, tem vários fatores, né, mas que podem produzir essa demência justamente, tá? E a Alzheimer é uma demência degenerativa, né, que está ligado muito com a parte dos genes, né? Uma doença mais genética. Então, aquela brincadeirinha que o pessoal gosta de fazer, né? Ah, puxa, esqueci meu celular. Ó o alemão te pegando aí, ó o alemão chegando. É brincadeira, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Esquecimento, a gente perdoa. Muito exatamente. Bem, e além disso... Sim, desculpa. Além disso, a doença de Alzheimer, além dos sintomas clínicos que podem aparecer, nas imagens, né, fazendo imagem do cérebro, você consegue constatar uma atrofia da massa cerebral. Tá? Isso, então é outra informação a mais para fazer esse diagnóstico, né, de Alzheimer. Não é só algo de você estar esquecendo, mas fisicamente, né, existe uma atrofia. Ok, e um exame já vai determinar isso aí, né? Que tipo de exame seria feito, doutor, para o nome desse exame que daria esse resultado? Pode fazer uma ressonância magnética do cérebro, que seria o mais sensível e específico para isso. Ou uma tomografia também pode ser feito. Tá. Então, se alguém aí vive aí uma situação, né, onde está desconfiando que alguém já entrou no mal de Alzheimer, pode se valer desse exame aí para tentar detectar e fazer um tratamento mais específico. Né? Isso, pode consultar com o neurologista e fazer os exames necessários. Muito bem. Em cima desse material aqui, ó, que eu mostrei só a parte da frente, que é um folhetinho que a gente desenvolveu para os ciclistas estarem distribuindo em suas atividades. No verso, a gente tem 7 dicas. Legal. Tá? E nós vamos agora começar, então. A gente vai ler a primeira dica. Eu vou deixar aqui o Dr. Jung, para os mais conhecidos, Tai. Ele vai comentar, né, e vai trazer mais informações detalhadas a respeito das dicas, tá? E se você aí tiver alguma pergunta a respeito da dica 1 ou da dica 2, né, assim que a gente for falando sobre elas, você vai descrevendo aí no nosso chat, aí na conversa, na live, que à medida do possível a gente vai lendo com o doutor e ele vai respondendo à medida do possível. Combinado? Combinado, ótimo. Então vamos lá. Na dica 1, a gente encontrou uma pesquisa que a gente fez em vários locais que falam sobre prevenção. Inclusive, um dos principais locais é o portal do Ministério da Saúde do nosso governo, do Brasil. Existem, eu acho que umas 3 páginas lá que falam sobre o mal de Alzheimer e eles batem bastante na área da prevenção.
Então, a primeira dica que a gente estipulou foi: estimule o cérebro com atividades de leitura. Palavras cruzadas, aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento. Como que isso, doutor, como que isso ajuda na prevenção do mal de Alzheimer? Ok, então, quando a pessoa começa a estimular o cérebro, não é? Entre os neurônios começa a formar novas conexões, tá? E essa formação de novas conexões e perda de conexões antigas é uma atividade dinâmica, que é chamado de neuroplasticidade, que vai acontecendo diariamente, né? Está relacionado com a neuroplasticidade. A mais que você estimule o teu cérebro, vai formar mais ligações e conexões entre os neurônios, aumentando, né, a reserva cognitiva, tá? A somatória de todas essas conexões é a reserva cognitiva, tá? Então, por isso, dali a importância de estimular através de aprendizagem, de leitura. Palavras cruzadas é mais conexões de coisas antigas que você já estudou, né? Já decorou. Sim, lembranças. Lembranças, exatamente. Mas o que agora, atualmente, está sendo recomendado é aprender coisas novas, formar novos sinapses para, né, aumentar essa reserva cognitiva. Tanto assim que sejam coisas que envolvam os 5 sentidos. Que envolvam os 5 sentidos, né? Por exemplo, aprender uma língua, né? Aí envolve que coisa? Envolve som, né? Som, a parte auditiva, né? Você precisa emitir, visão, né? Outra dica, por exemplo, aprender um novo instrumento também envolve vários sentidos, né? Algum outro exemplo para poder estimular os 5 sentidos, né? Por exemplo, aprender uma nova receita saudável, né? Também. Olha, esse é simples, hein? Isso. Então aí tem que aí procurar coisas que ajudem a poder envolver os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos. Aí estimula mais essa formação, né? Quanto mais sentidos você envolver, mais sinapses você vai acabar acumulando nessa neuroplasticidade, né? Exatamente, exatamente. E aqui a gente está falando de estímulos focados no cérebro, né? No cérebro, que é exatamente. A parte só de pensar, não estamos envolvendo aqui nem mais assim ao nosso redor, né? Atividade física, nós estamos falando de envolvimento cerebral. Cerebral. Então, novas amizades também poderia entrar aqui, apesar de que a gente comenta numa outra dica, né? As novas amizades também fariam parte dessas novas sinapses, né? Totalmente, conhecendo novas amizades, novas culturas, conhecendo novos lugares, né? Aí você liga a tua própria experiência com coisas novas. Então aí aumenta essa neuroplasticidade, aumentando essa reserva cognitiva. Então viajar faz bem para quem já está preocupado com isso. Claro que sim. Faça um bom roteiro, conheça novas culturas, você já vai estar ali, ó, na manutenção. Uma boa dica é Taiwan, né, doutor? Taiwan, é isso, Taiwan. Aprender uma nova língua. Isso, Taiwan é muito lindo, Tanto assim que foi batizado como Ilha Formosa. E eu estou aqui no Brasil. Então fica a dica aí, ó. Isso, eu estou aqui no Brasil há 4 anos e meio. E eu cheguei aqui sem falar nada de português. Aí, ó, então mal de Alzheimer já não vai chegar em você. Ó. Então, aprender uma nova língua também, né? Ajuda muito. Perfeito. Então, a dica 1, se ninguém tem alguma pergunta, ou se tiver, vai descrevendo aí no chatzinho, que a gente, à medida do possível, vai falando com o doutor aqui. Então, vamos partir agora para a dica 2. Vamos ver o que ela traz. A dica 2 fala assim: pratique atividade física de 3 a 5 vezes por semana. E a gente aqui sugere, né? Como ciclista, a gente sugere, primeiro, pedale.
Aí você não pode pedalar, não pode andar de bicicleta, então caminhe. Você quer abusar um pouquinho mais? Então corra, né? Nenhuma dessas atividades pode, porque você às vezes não consegue ir para a rua, então dance, vá, faça uma aula de dança, alguma coisa onde você consiga ter uma atividade física de longa duração, né? Uhum. O importante é se exercitar. E aqui eu diria, tem hidroginástica, atividades indoor, né? Não precisa ser necessariamente na água, né? Mas onde você consiga ter uma atividade física de longa duração. Como que isso traz os benefícios na hora de prevenir o mal de Alzheimer, doutor? Abre a caixa de Pandora aí para nós. Ok, então, o estado do corpo, né, um estado inflamatório, ficando bem inflamado no corpo inteiro, ele contribui para várias doenças, incluindo Alzheimer também, a inflamação. Tá? Okay. Inflamação acelera esse processo de acúmulo e formação de beta-amiloides, de lixo. E a atividade física é uma das principais formas de anti-inflamação, né? Ajuda a desinflamar muito. Então, nesse sentido, ajuda muito a prevenir. Além disso, durante a atividade física, o cérebro ele libera uma substância muito importante, tá? Que é chamado de fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? E esse fator estimula a formação de novos sinapses, né? Um fator essencial que estimula a formação e assim ajuda a formar aumentando a nossa neuroplasticidade e a reserva cognitiva. Por isso que a atividade física é tão importante, além de ser uma ação anti-inflamatória e formar esse fator neurotrófico importante do cérebro. Então, mente sã, corpo são, mente sã. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro, exatamente, né? Então, o que está recomendado 3 a 5 vezes, na verdade, eu recomendaria pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos 4 vezes, né? E especialmente atividade física aeróbica, onde você precisa fazer exercício de respirações, né? Isso também ajuda a oxigenar melhor o cérebro. Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Pelo menos... Às vezes as pessoas, imaginam, não, eu vou fazer uma academia lá e vou dar uma caminhadinha na esteira, vou fazer uma musculação e já estou bem. Não é bem assim, né? A gente precisa realmente fazer a circulação girar e exigir da respiração e do cardio, né? Tem mais alguma preocupação com esse setor, doutor? Então, qualquer tipo de atividade física aeróbica está recomendado, tá? Como aqui pedalar, muito importante, fazer caminhadas, corridas, né? Fazer natação, né? São exemplos de atividade física. Isso, atividade física aeróbica que pode ser, né, trabalhado nesse sentido. A gente falou de duração, que são atividades que têm que serem feitas de longa duração. Qual seria o mínimo de duração? Meia hora, 40 minutos, 50 minutos? Tá, então é assim, a recomendação é fazer pelo menos 150 minutos semanais, né, de atividade física aeróbica, tá? E a atividade física aeróbica tem uma peculiaridade de poder ser acumulados em unidades de 10 minutos. Então, se você consegue fazer 10 minutos, descansar um pouco, fazer outro 10 minutos, aí vai acumulando. A ideia é fazer pelo menos, cada vez, 30 a 40 minutos como mínimo, né, de atividade física aeróbica, né, de moderada intensidade. Isso é importante, porque às vezes você pega uma pessoa que já não tem uma facilidade de fazer uma atividade física, e aí ela vai ser obrigada a fazer uma atividade durante 40 minutos sem parar. Não precisa também disso, né? Não precisa. Você pode ir fazendo por módulos, né? De 10, descansa um pouquinho, faz 10 de novo. Desde que você complete aí 30, 40 minutos no dia, né? Digamos assim. Isso. Você pode até fazer de manhã
10 minutos, depois outro 10 minutos, à tarde outros 20 minutos, separados sem problema. E é acumulativo os 40 minutos por dia. Isso é importantíssimo, muito importante. Então, às vezes a gente fica no pensamento, né, de fixar em fazer tempo corrido, né? E muito esclarecedor. Aqui um live aqui que está assistindo a gente, Training, não deu para ler direitinho o nome dele. Ele, doutor, só ando de bike, não estou fazendo nenhuma outra atividade. É o suficiente? Pedalo de 3 a 4 vezes por semana. E aí, doutor? Então, será que esse cara vai ter mal de Alzheimer? Então, eu acho que não, porque já está fazendo pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né? Tem que ver que se ele faz quanto tempo cada vez também, né? Importante, lembrando que 30 a 40 minutos por vez, né? Pelo menos. Muito bem. Ficou a dica aí, anota aí. Muito bom, doutor, muito esclarecedor. Gostei demais. Vamos lá para a dica 3, então? Ok. Vamos lá. Alimente seu cérebro com uma dieta rica em frutas, grãos, vegetais, feijões e legumes, além de nozes e sementes. Agora deu uma complicada. Como é que a gente faz isso, doutor? Ok. Então é assim, como eu falei, né? Tem dois estados, dois extremos, né? De inflamação e anti-inflamação. A mesma coisa acontece com os alimentos, né? Tem alguns tipos de alimentos que inflamam mais e tem outros tipos de alimentos que têm um efeito contrário, que ajuda a desinflamar. Né? Então, para poder prevenir a doença de Alzheimer, a gente precisa justamente tentar diminuir, né, a quantidade que inflama e aumentar, por outro lado, alimentos que desinflamam. Tá? Então, dentro desses alimentos, temos o exemplo de frutas, verduras, legumes, que são anti-inflamatórias, que são muito importantes. Dentro da fruta, verdura, dentro da fruta, por exemplo, tem frutas que têm bastante antioxidante, que ajuda muito na parte cerebral. Por exemplo, o mirtilo é uma boa opção, cheio de antioxidantes, né, que ajuda muito, tem pesquisa mostrando que ajuda na atividade cerebral. Depois, temos também a questão de alimentos que desinflamam, né? Por exemplo, o óleo, né, o azeite ômega 3. Procurar alimentos com ômega 3, né, aumentando a proporção de ômega 3, produz essa propriedade anti-inflamatória também. E onde que podemos achar esse ômega 3? Né? Podemos achar, por exemplo, em nozes, né? Então, que é recomendado comer 2 a 3 unidades de nozes todos os dias, né? Ou se não, um dia sim, um dia não, isso. Depois temos também semente de linhaça, que também é rica em ômega 3, né? Semente de chia. Opa! Né? Conhece a chia, né? Bem pequena. Sim. Ótimo. Isso. Então, quando vai consumir essa semente, você pode comprar inteira a semente. Quando vai usar, você precisa triturar essa semente para melhorar a absorção. Ok? Pode colocar na salada, pode colocar no arroz, pode colocar na sopa, sem problema. Né? Até você pode fazer um batido de frutas e colocar essa semente triturada e encorpa o suco, né? O batido. Né? Ótimo. Sim. E depois tem outros alimentos que têm ação anti-inflamatória mais potente, por exemplo, o uso de cúrcuma, que na verdade é o açafrão também, né? Que é um tempero que ajuda. E as frutas e verduras que têm cores intensas, né? Cores vermelhas intensas. Isso ajuda muito a proteger o nosso cérebro. Então, o pimentão, tomate, cenoura. Exato. Sim, exatamente. Então, aí, beterraba. Olha que maravilha. Então, uma receitinha aí, um suquinho
batido de laranja com cenoura, limão e põe uma chia junto, você já tá Tá caprichando aí, ótimo, ó. caprichando. Isso. Legal. Quem precisa realmente fazer uma dieta, né, balanceada, precisa procurar a orientação de um bom nutricionista, né? Para Exatamente. que ele também faça o balanço nutricional da sua necessidade, encaixando essas orientações aí das leguminosas, dos frutas e vegetais, para que eles estabeleçam, né, um processo anti-inflamatório. Né? Então, o negócio é brigar com a inflamação, doutor. Exatamente. Muito bem. Vamos lá. Passamos da dica número 3. Aqui, ó, o treinador ali, o Roberto, está falando. Posso tomar ômega 3 em cápsula? Ok. Ômega 3 em cápsula, pode tomar. Né? Pode tomar sem problema, embora eu recomendo o uso de alimento. Por quê? O alimento vem na proporção equilibrada dos nutrientes. Né? A importância, além de ômega 3, você vai incorporar outros tipos de nutrientes na forma adequada. Mas se você quiser usar cápsulas de ômega 3, também não tem contraindicação, pode usar sem problema. Sempre lembrando, é melhor consumir o alimento inteiro. Tá? Ok. Você aproveita o máximo das propriedades que ele tem, inclusive o ômega 3. Exatamente. Respondida então a pergunta. Vamos lá, vamos para a dica número 4. Controle a diabetes e a hipertensão. Esses dois problemas são comuns para quem tem mais de 60 anos e podem aumentar o risco de Alzheimer. Segundo a pesquisa lá que eu dei uma olhada, a doutora lá que comenta sobre isso, ela coloca de que ele pode aumentar em 50% o risco de você desenvolver o mal de Alzheimer se você não controlar a diabetes e a hipertensão. Por quê? Por quê? Porque a hipertensão e diabetes são doenças que afetam muito o sistema circulatório, tá? Okay. E cada célula do organismo, para poder ter um bom funcionamento, precisa de um aporte circulatório, né? Sem ser comprometida. Por quê? Porque a circulação vai ser o suporte e fonte de quê? De oxigênio, de nutrientes, tá? Para sustentar cada célula. E isso também inclui os neurônios, que são as células específicas do cérebro. Quando você não tem o aporte suficiente de nutrientes e oxigênio, a célula começa a morrer, tá? Começa a morrer. E isso, em resultado, né, na ressonância, nas imagens, começa a haver essa atrofia do cérebro. Muito bem. Exatamente. Então, afetando essa parte da circulação, afeta justamente, aumenta as chances de Alzheimer. Tanto assim, tem outra pesquisa que mostra que das pessoas que têm Alzheimer, 80% ou mais de 80% apresenta ao mesmo momento alguma doença cardiovascular. Então, está bem associada com a outra, bem junta a doença. Tá? Por isso da importância de que, além de cuidar da alimentação, controlar bem a tua pressão arterial, né? Também evitar o consumo de açúcar, que justamente leva a quadro, né, de diabetes, né? Açúcar refinada, né? E também tem outra pesquisa mostrando que além de diabetes, né, hipertensão, ácido úrico elevado, né, também está relacionado com aumento de chances de Alzheimer. 4 a 5 vezes, né, de Alzheimer. O ácido úrico elevado. E como é que a pessoa desenvolve esse ácido úrico elevado? Como que isso acontece? Tá, o ácido úrico elevado está relacionado
com o consumo de excesso de proteína e excesso de refinados e açúcar, tá? Então, isso desenvolve, aumenta a formação e acumulação de ácido úrico, né, que eleva chances de Alzheimer. E se você tem esse alto índice, inclusive esse final de semana eu estava conversando com alguém, não estou recordando o nome, e ele falou, não, eu tenho problema de ácido úrico. O que a pessoa teria que se preocupar para tentar reverter essa situação? Qual seria um alimento ou como seria o comportamento, né? Para, tipo, vamos reduzir esse ácido úrico? Ok. Então, para reduzir ácido úrico, primeiramente a gente tem que reduzir o consumo, a fonte de proteínas, tá? Evitar alimentos que sejam concentrados demais, rico em mais de aminoácidos e proteínas, tá? E com o tempo o corpo vai metabolizando e através de atividade física, o nível de ácido úrico proporcionalmente vai começar a diminuir, né? Que tipo de alimento que tem bastante concentrado de proteína? Geralmente é proteínas de origem animal que tem maior concentração, né, de aminoácido e proteínas. Entendi. Isso seria para carne vermelha, para carne de frango, para carne de peixe? Ou a carne vermelha seria a pior de todas? A carne vermelha é a pior de todas, mas o restante também tem um excesso de, né, de proteínas. Então, deveria ter um acompanhamento de um nutricionista. De um nutricionista para fazer uma reeducação estabelecer uma tabela de... Isso. Para ter um nível, um limite, né? De você não consumir mais do que aquilo, né? Porque também você vai ter proteína no feijão, vai ter proteína na aveia, vai ter proteína em vários lugares, né? Aí você sementes, come a carne, come isso. Isso, e aí junta tudo isso, um excesso de proteína no corpo, né? Que às vezes você está achando que está bem e na verdade você está produzindo ácido úrico. Então, na verdade, o que eu recomendo não é tanto diminuir aquilo só, mas primeiramente aumentar um monte consumo de verdura, salada, legumes e automaticamente o restante, né, por causa do espaço limitado do estômago, vai diminuir. Muito, essa é sacada, hein? Seja malandragem. Muito bom. Vamos para a dica 5, que o nosso tempo está andando. Então aí, se alguém tem alguma pergunta a respeito de controle de diabetes e hipertensão, pode colocar aí. Ah, e o outro aqui, ó. E proteína vegetal, pode comer? Olha, gente, proteína vegetal pode comer sim, mas o certo seria fazer exame de sangue, né? E ver qual é o nível de ácido úrico. Por quê? Porque embora seja proteína vegetal, se você consome em grandes quantidades, também pode elevar bastante o ácido úrico. Ok? Muito bem. Então, aqui, complementando, né? Controle a diabetes, a hipertensão e o ácido úrico. Isso. Vamos lá. Dica número 5, doutor. Crie o hábito de dormir de 7 a 8 horas restauradoras a cada noite. Evite utilizar aparelhos eletrônicos, né? Perto da hora de dormir, né? E fica aquela questão, muita gente fica se utilizando do celular, né? Inclusive vai dormir com o celular na frente e acaba pegando no sono. Para quem tem predisposição, né, ao mal de Alzheimer, isso aqui é um veneno. Explica melhor para nós, doutor. Ok. Então, o sono ele é essencial para poder prevenir a doença de Alzheimer. Por quê? O sono, especialmente o sono profundo, o sono restaurador, ele age como se for um VAP, né? Uma limpeza profunda, eliminando os lixos, os resíduos, que são os beta-amiloides, tá? Ele consegue eliminar tudo aquilo que foi acumulado durante o dia e vai eliminando e depois vai retirando do cérebro isso, tá? Entre as sinapses. Por isso que o sono é tão importante.
E para as pessoas que estão dormindo em forma deficiente, né, de má qualidade, aumenta o acúmulo de beta-amiloides. E o beta-amiloide acumulado, ele interfere e piora a qualidade do sono da pessoa. Tá? Então aí entra num círculo, né? Então, em vez de você se ajudar, você, na verdade, você está empurrando para baixo. Exatamente. É por isso Vamos lá, então. A gente faz aqui. Eu já estou aprendendo um instrumento novo. Estou fazendo uma palavra cruzada. Estou fazendo minhas atividades físicas de 3 a 5 vezes por semana. Estou me alimentando melhor. Né? Já estou aí controlando o meu diabetes, evitando aí o ácido úrico. Né? E aí começa... dorme lá meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite vai dormir, chega às 6 horas da manhã, não sente mais sono e acorda. Está resolvendo? Olha, você está perdendo uma oportunidade para limpar e eliminar essa beta-amiloide que vai sendo acumulados. Está fazendo tudo o restante, parabéns, mas você está perdendo um recurso a mais e a oportunidade de poder eliminar, né? A chance que você tem para eliminar isso em forma profunda e efetiva, através do sono da noite. Então, é uma das formas mais importantes, né, de cuidar, evitar e prevenir Alzheimer através do sono profundo. Mas, olha, gente, para poder ter um sono profundo, a gente também precisa de algumas condições. Né? Porque, por exemplo, aqui foi colocado evitar usar o quê? Aparelhos eletrônicos. Aparelho eletrônico. Por quê? Televisão, celular. Televisão, celular. Por que será que isso afeta o sono? Porque excesso de luz, né, ele vai inibir a liberação de melatonina, tá? Que é um hormônio que é capaz de induzir o sono. Tá? Então a pessoa não sente aquele sono, automaticamente vai diminuir o tempo de descanso e o sono vai ser insuficiente. Daria a importância de, à noite, né? Especialmente depois do pôr do sol, 8, 9 da noite, já evitar qualquer estímulo de luz intenso. Tá? Dali é muito importante essa parte. Além disso, além da luz, da intensidade da luz, para poder ter uma boa qualidade de sono, também é importante, por exemplo, o quê? Jantar cedo. Né? Porque se você come bastante comida, né, no jantar e precisa descansar na hora, o corpo não consegue descansar porque tem que fazer o processo de digestão. E isso automaticamente vai atrapalhar a tua qualidade de sono. Tá? Lembrando um item importante também, que a atividade física aeróbica de moderada intensidade, ele aumenta muito a qualidade de sono. Então você vê que as dicas, né, que a gente mencionou ajuda a melhorar a outra, fazendo sinergismo entre todas as dicas. Okay? E o corpo... É isso mesmo, é muito bem pensado isso. Eu gosto dessa parte da atividade física, porque comumente o ciclista, durante a semana, nas terças à noite, quintas à noite, que são dias mais favoráveis, né? O pessoal costuma pedalar à noite. Então, às vezes a galera sai 6h30, 7 horas, né? Então, existe aí um tempo de pedal de 2 horas, 2 horas e meia, né? E o pessoal lá pelas 9, 9h30 já está de volta em casa. Então, digamos que se ele se alimentou bem antes de pedalar, ele faz a atividade, chega, toma um suco, um chá, ele já está encaminhado para ter um bom sono. Exatamente. Aí, tomando um banho quente, relaxando o músculo, o corpo, já, né, está preparado para descansar mesmo. Muito bem, muito esclarecedor, doutor. Muito bem. Então aí ficou a dica 5 sobre o sono de 7 a 8 horas de sono restaurador. Salientando aqui o sono profundo. Né? Isso, o sono profundo. Aquele sono que realmente você apaga. Vamos lá. Vamos lá para a dica 6. Essa é fácil a gente identificar, mas eu queria que você desse orientações mais profundas, né? E dicas mais
aprofundasse mais essa dica, porque Uhum. a dica é muito superficial, né? Uhum. Não fume e não consuma bebida alcoólica. Por Ok. que que isso afeta o nosso corpo? E como que isso induz ou provoca, né? E não faz parte de uma boa prevenção do mal de Alzheimer. Ok. Então, o cigarro, não é? E a bebida alcoólica, eles têm substâncias que são conhecidas como toxinas. Em outras palavras, ele é veneno. O que faz o veneno? O veneno mata. Mata as células. Qualquer tipo de célula vai matando. E isso acumulando, acumulando, afeta o cérebro também, tá? Porque o cérebro é formado também por células, que são os neurônios. E além de matar a célula em forma assim diretamente, o cigarro, ele também afeta quê? O sistema circulatório, né? Provocando uma alteração dentro dos vasos sanguíneos, né? No endotélio. Sim. Vai estreitando. Dificultando a circulação sanguínea. Então, é pior ainda. É pior ainda, tá? E o álcool, ele também pode produzir uma inflamação do cérebro por causa dessa intoxicação, né? Por causa do etanol, que é o princípio ativo, né? Que a gente acha na Sim, bebida do álcool. alcoólica. Exatamente. Então, você cuidando da sua alimentação, fazendo atividade física, mas você ainda fazendo uso da bebida alcoólica, é meio que você está limpando de um lado e sujando do outro, né? Então, aquela Totalmente. cervejinha, aquele vinhozinho de final de semana já podia ser evitado, você já não está mais todo com esse corpinho aí para estar aguentando tudo isso, então você já tem que tomar certo cuidado, né? É verdade, né? Precisa cuidar, fazer o esforço e, por outra parte, evitar substância que diretamente afeta a nossa célula, o nosso corpo, o nosso cérebro. Então, aqui a gente está vendo, né, que, mais uma vez, prejudicar a circulação Uhum. e trazer inflamação para dentro do corpo vai cada vez mais potencializar o surgimento do mal de Alzheimer, principalmente para quem já tem histórico familiar. Totalmente. Piora Então, muito. aí seria aí uma coluna vertebral de você sempre ter um guia. Vai me inflamar? Vai prejudicar minhas células? Evita, deixa de lado. Deixa eu... É isso, né? É isso mesmo. Muito bem. Vamos então para a última e a nossa sétima dica. Faça atividades em grupo. Conviver com diferentes tipos de pessoas estimula os neurônios a estabelecerem conexões entre si. A gente Uhum. colocou essa dica para fortalecer a ideia de que atividade com pessoas, além de fazer bem para a gente no convívio social, né, psicologicamente você dá um up, né, você se sente vivo, né, ela também tem a função química, né? A gente comentou um pouquinho lá em cima, eu queria que o senhor desse mais esclarecimentos a respeito da importância disso, né? Nem todo mundo, às vezes, tem um grupo de atividade, né, de lembranças da época da faculdade ou da escola, que se juntam com frequência para trocar informações, né? Ou vai em alguma igreja onde tem, né, grupos de adoração. Então, essas atividades, por que elas têm esse benefício, né? Por que ela está aqui como uma dica? Ok. Então, a gente tem, para poder, né, cuidar da saúde. A saúde, ele tem vários focos, né? Várias áreas da saúde. A gente fala da saúde física, emocional, temos a saúde espiritual e também envolve essa parte social, né, da pessoa em si. Porque o ser humano nunca foi criado para ficar sozinho, tá? Quando E nem você gosta, né? E nem gosta, tá? Quando você começa a ter uma rede de apoio social, né? O relacionamento com pessoas ajuda a
liberar endorfinas no organismo, né? Traz satisfação, felicidade e também ajuda a reforçar lembranças, nem de uma forma de estimular conexões novas. E entre as pessoas, os pensamentos, ideias para poder melhorar a saúde, cuidar do nosso organismo, fazer atividade que consiga favorecer o nosso corpo, com pessoas com o mesmo interesse, vai também te animar a poder continuar nesse caminho junto com pessoas com mesmos interesses. Então, tudo isso ativa o nosso cérebro, ativa a conexão, gera lembrança, gera, né, essa reserva cognitiva, além de compartilhar coisas novas, né, experiências de cada pessoa, cultura de cada pessoa, conhecimento. Então, na verdade, é um gerador de ideias e conexões entre pessoas e também entre cérebros. E são novidades, né? Tudo que é a respeito de novidade, né? O instrumento, né? Aprender um novo idioma, fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, fatalmente você vai conhecer pessoas novas. E dependendo do tempo que você vai ficar nessa viagem, você vai acabar formando um grupo de amizade. E ali você vai ter uma boa conversa, vai conhecer pratos novos, locais históricos, de culturas diferentes, que para você são totalmente desconhecidos, né? Mas isso também está relacionado a um grupo novo, né? Ah, chegou um membro novo no nosso grupo. Quem é? Ah, fulano de tal. Não conheço nada a respeito dele. E aquilo vai despertar, né, o interesse de você saber quem ele é, a família que ele tem, as coisas que ele gosta de fazer, enfim. Essa conversa é extremamente saudável, então, doutor. Ok. É verdade. É muito... lembrando, né, as dicas que a gente falou no início, aumentando as conexões, envolvendo os 5 sentidos. Então, para conhecer uma pessoa, envolve os 5 sentidos, porque você vai compartilhar experiências, vão compartilhar alimento, né? Dicas, pensamentos, culturas. Então, isso envolve os 5 sentidos. E eu queria dizer para você que está nos assistindo e ainda não pedala, se você fizer parte e entrar num grupo Seven Bikes que tem aí esparramado pelo Brasil, você pode aí acessar o nosso site, lá tem vários grupos já cadastrados que você pode identificar. Escreve lá para a equipe do contato do site, que o pessoal vai te responder. Tudo isso você encontra num grupo de pedal Seven Bikers. Grupo para conversar, dicas de alimentação, né? Atividade física, estimulando o cérebro em conhecer novos locais de bike. Olha, dá para fazer uma lista de quanta coisa legal acontece nesses grupos, né? Que a gente também, às vezes, não está só preocupado, né, doutor, em fazer benefício para o nosso corpo. Que a gente tem os eventos e os projetos de assistência social também, né? A gente monta a tenda, vai num parque, leva informação, leva água para as pessoas, põe balança de bioimpedância. Isso também gera novas conexões, né? Estimulando o cérebro a novas atividades e a novas memórias, né? Eu fiquei muito feliz, doutor, com essa sua... expressando aí todo o seu conhecimento a respeito deste mal que tem afetado o mundo, né? E uma boa fatia dos brasileiros, e sabendo que já aí, no início dos 40 anos de idade, você já podia se preocupar e deveria, né, em se utilizar dessas dicas que a gente arrumou para prevenir o mal de Alzheimer. Na verdade, é prevenir a inflamação, porque daí você não tem mal de Alzheimer, você não tem hipertensão, você não tem diabetes, você não tem infarto, você não tem um monte de coisa, né? É verdade, é verdade. O corpo é um todo, né? Ok. Muito bem, doutor. Você quer deixar um último recado para o pessoal aí? Uma última lembrança? Quer fazer um comercialzinho aí? Fica à vontade. Não, é um prazer, né? Eu trabalho na Clínica Vida Natural, em São Roque, né? Em Cotia. Também eu trabalho em um consultório na Clínica Topázio,
né? Se precisar, estou à Tá. disposição, né, para poder orientar, ajudar as pessoas que precisem. E, gente, não desanime, tá bom? Vamos a esforçar, entrar em grupo, fazer todos juntos, porque o mundo é difícil, a gente sabe, já sabe isso. O mundo é difícil, mas estamos, cada pessoa, juntos para apoiar uns para os outros e para poder melhorar nossa qualidade de vida e também enriquecer a nossa experiência, ok? É isso aí. Hoje em dia, o comum é as pessoas ficarem dentro de casa, assistindo a televisão, um monte de séries de Netflix, acaba se acomodando, aí perde relacionamentos, perde a oportunidade de se mexer, perde a oportunidade de respirar ar novo, né, de fazer toda essa movimentação e cuidar do corpo, né? E aí, você que sabe de tudo isso agora, podia compartilhar isso, né, com as pessoas e ajudá-las a sair desse vício que é ficar sentado no sofá só com o controlezinho na mão ali, ó, É trocando de verdade. canal, né? É verdade, é isso que acontece, né? É verdade. Então, muito obrigado, doutor, pela sua disposição em estar com a gente aí De nada, nessa obrigado, uma hora. Uhum. Muito esclarecedor. Que Deus abençoe o seu trabalho e que esse vídeo, essa live, ela vai ficar gravada. Nós vamos disponibilizar em alguns dias no YouTube do Seven Bikers, então você pode procurar lá, mais para o final de semana vai estar lá a nossa live gravada, e assim você pode compartilhar, e quem não pôde assistir ao vivo vai poder estar revendo e compartilhando essas informações sábias a respeito de como prevenir o mal de Alzheimer. Muito obrigado a você que esteve aí com a gente. Não perca a próxima live, toda segunda-feira, às 20 horas. Alguém aqui, como o Dr. Jan Tai. Fala de novo em Taiwan, em chinês, o seu nome, doutor. Vai ver se a gente Meu consegue. meu nome é Zhang Dayuan. Zhang Não vou nem Dayuan. arriscar, porque eu não vou conseguir. E, Nossa, que loucura. não, para aprender uma língua tem que arriscar. Aí vai formar novas conexões. Jan Tai. Muito bem! Nota 10. Olha, tô treinando. Chego lá ainda. Ótimo. Obrigado, doutor. De Fique nada. com Deus. Boa noite a todos Igualmente. e até a próxima. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.